A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Bom dia, pessoal! Estamos dando início a mais uma aula de física. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade aos nossos assuntos, eu vou apresentar a vocês agora alguns conceitos sobre escala termométrica. Vamos lá. As escalas termométricas são usadas para indicar a temperatura, ou seja, a energia cinética associada à movimentação das moléculas. No Sistema Internacional de Unidade, o SI, a temperatura pode ser medida em 3 escalas: escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit. Como referência, elas utilizam os pontos de fusão, gelo, e ebulição, vapor da água. Confira abaixo a origem e as características de cada uma delas. Lembre-se que o termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Vamos iniciar conhecendo um pouco sobre a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico e engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a temperatura é medida em Fahrenheit. O símbolo dessa escala termométrica é a letra F. O ponto de fusão da água é de 32 e o ponto de ebulição da água é de 212. Agora a gente vai conhecer escala Celsius. A escala Celsius foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. É a escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil. O símbolo dessa escala é a letrinha C. O ponto de fusão da água dela é de 0 graus e o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Observação: as expressões graus Celsius e graus centígrados são sinônimos. No entanto, grau centígrado foi substituído pelo grau Celsius na Conferência Geral de Pesos e Medidas em 1948. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre a escala Kelvin. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta, pois tem como ponto de referência o zero absoluto. Ela foi criada em 1864 pelo físico e matemático e engenheiro irlandês William Thomson. Recebe esse nome uma vez que ele também ficou conhecido como Lord Kelvin. O símbolo dessa escala termométrica é a letrinha K. O ponto de fusão da água da escala Kelvin é de 273 e o ponto de ebulição da água da escala Kelvin é de 373. Agora a gente vai conhecer as fórmulas das escalas. Observe a figura aí que está tanto o ponto de fusão quanto de ebulição da escala Celsius, da escala Fahrenheit e da escala Kelvin. Então, para conhecer um pouco mais da fórmula, que diz TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9 e TK menos 273 sobre 5, onde TC quer dizer que é a temperatura em Celsius, TF que é a temperatura em Fahrenheit, TK que é a temperatura em Kelvin, que de acordo com os pontos de fusão e ebulição de cada escala, podemos fazer a conversão entre eles, onde TC que é a temperatura de Celsius sobre 5, que é igual a TF, que é a temperatura de Fahrenheit, menos 32 sobre 9. E converter Celsius em Kelvin, que diz, a fórmula mostra que TK, que é a temperatura em Kelvin, que é igual a TC mais 273. E para converter Kelvin em Celsius, TC, que é a temperatura Celsius, que é igual a TK, que é a temperatura Kelvin, menos 273. Espero que vocês assistam essa videoaula, façam uma pesquisa na internet. Gente,
Seria interessante todos participarem dessas aulas remotas, pois é a partir daí que a gente vai poder tirar todos os pontos necessários para uma aprovação. Beijos e bons estudos.